Arroi, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta a Taberna Pirata, o nosso programa semanal, Mungo. Eu não sei se é semanal. Mas assim, é um dos programas já feitos por esse podcast, onde a gente resenha sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro. E eu sempre falo isso, que esse cast é sobre jogos de tabuleiro no caso. Mas assim, fique esperto, já estou prometendo, Mungo, promessa é dívida. E teremos um cast sobre One Piece, se não um, talvez mais de um, tá? Com convidados do hobby também. Mas o meu nome é Eric Campos e eu sou o Corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido. Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? O Eric comentou que é semanal, mas na verdade a gente grava quando a gente quer e foda-se, é isso aí. Então, eu tenho um canal no YouTube, se você quiser ver conteúdo de board game além desse podcast aqui, né? Dá uma passadinha lá no YouTube, tem bastante coisa. Eu faço esse jabá no começo, faço no final aí, pra depois, se você tiver curiosidade, dar uma olhada lá. Eu já falei que o Mungo foi convidado pra esse cast, única e exclusivamente porque eu gostei do nome do canal dele. Então, a gente já contou nome. A gente já contou a história em algum cast ou não? Eu acho que não. Né? No primeiro cast, eu acho que a gente contou. A gente contou, né? Assim, mas assim, que história, né? Que história se desenrolou, que romance. Se você não ouviu, gente, é o cast, eu acho que é o segundo taberna ou o primeiro. É o primeiro taberna. É o primeiro. E se não tiver lá, cobre a gente, tá bom? Mas, pra apresentar nossos convidados, eu vou ter que apresentar em ordem alfabética, porque eu não quero gerar intrigas aqui, Munco. Não quero gerar tretas. Mas eu quero uma salva de palmas para ele, que é gigante pela própria natureza e que o teu futuro espelha essa grandeza. O nosso querido designer, empresário de algumas bandas renomadas, como ABCD, O Papa e Hugs, Leandro Pires. Se apresenta aí, meu querido. E aí, galera. Prazer estar aqui conversando, batendo um papo com vocês sobre game design. Agradecer aqui o convite. Me chamo Leandro Pires, como ele falou. Eu sou autor do Rock'n'Roll Manager, do Tsukiji, do Paper Dungeons, do E-Top, agora saindo Mouse Maze, mais coisa saindo por aí depois, que não sei depois se a gente vai dar uma palhinha aqui. E vai ser muito legal bater um papo com vocês hoje por aqui. Muito bom, e eu quero que você agora nesse momento fique ansioso, porque teremos um cast exclusivo. O editor coloca a música de exclusividade. Nossa, por que eu fiz isso? Você vê, às vezes eu cometo erro comigo mesmo e faço isso, né? Peço pro editor colocar a música, mas teremos um cast sobre Mouse Maze, e nesse cast exclusivo, Leandro, eu quero que você guarde isso no seu coração, que eu quero saber como que foi o insight pra conseguir criar nomes de bandas tão legais no Rock'n'Roll Manager, tá? Isso fica aí pro próximo. Mas eu queria também apresentar nosso segundo convidado, uma salva de palmas e louros dessa flâmula, paz do futuro e glória no passado, para o nosso querido designer carioca, amante de trivias, que com certeza eu acho que ele tem uma carta, espero eu, uma carta de E-Top guardada com os top 10 podcasts ativos sobre jogos de tabuleiro, e que no caso a gente vai estar, porque pelo que eu lembro, tem menos de 10 podcasts ativos. Então, Rodrigo Rego! Pode me convidar, já sobe pro top 3. Caramba. Eu estou assim, ó. Eu sou parcial assim. Gente, prazer estar aqui. Eu sou o Rodrigo Rego, autor do Top junto com o Leandro, do Mouse Maze junto com o Leandro, e de alguns jogos que não são junto com o Leandro também, como o Herdeiro do Tron, Camisa 12, O Estranho Menino, e alguns outros aí, Paper Town, Savernake Forest, por aí vai. E tô ansioso pra gente conversar aí sobre design de jogos também. Eu acho que depois de um hiato, né, você ouvinte aí que tá falando o que aconteceu, né, tô maratonando o que aconteceu, eu já falei pra vocês, assim, a fama subiu a cabeça, a gente teve que tirar um hiato de um mês. Não foi porque o Mungo precisa terminar a faculdade dele, tá, foi porque realmente nós ficamos... gastar o dinheiro que a gente ganhou, né? Nossa, ficamos muito famosos, né, a gente teve que fazer um leilão de tantos jogos que a gente recebeu de editoras aqui, e aí, né, esse tempo foi tudo pra fazer essa administração, e esse é o primeiro Taberna do Pirata pós-apocalipse hiato o navio Corsário. Então, vocês estão abrindo, espero que vocês se sintam honrados, Rodrigo Rego e Leandro Pires, de estar retornando com esse programa tão amado pela minha mãe e pela mãe do Mungo. E vamos então pro nosso próximo quadro, o clássico, o aclamado, o que a gente fez a moda caralha, mas agora a gente vai fazer bonitinho, que é o Butim Jogos da Semana. Bora então? Vamos lá. Bora.
Jabutim, ele é o quadro em que a gente apresenta os jogos que nós jogamos na semana e as nossas primeiras impressões a respeito do jogo. E que no caso temos 2 jogos que eu e o Moon jogamos juntos. O primeiro jogo é o Yahtzee, de 1956, 30 minutos, 1 a 10 jogadores do designer Edwin S. Lowe. Só fez esse jogo no caso, né, que pelo segundo BGG. E vários artistas, porque, gente, é um jogo tão antigo que, assim, é que nem se perguntar quem que foi o artista do xadrez. Cara, depende de qual empresa que publicou o xadrez e que fez a capa do jogo. Então, assim, um monte de artista, uma porrada. Editora, eu vou falar que tem a Hasbro, mesmo não gostando da Hasbro, entre tantas outras. Mas o Yahtzee, ele é um jogo de domínio público e eu não sabia disso. Eu pesquisei e, de fato, caiu a patente. E o Yahtzee é o jogo clássico, né, do Rowan Wright. 5 dados safados que vão fazer a festa em uma planilha de Excel linda. E assim, eu gostei muito do Yahtzee, um jogo bem legal e que dá pra entender da onde que veio essa doideira por dadinhos e escrever em papel. Mungo, o que você achou do Yahtzee? Cara, às vezes eu me sentia jogando bingo, às vezes eu me sentia jogando poker e realmente é justamente o que você falou pra mim quando a gente começou a jogar, que é um poker de dados, né? Então você vai ficar tentando ali fazer vários jogos, né? Sempre tem que fazer um jogo diferente. E o Yahtzee é o jogo mais forte, que é o jogo com 5 dados iguais, né? Isso, que eu nem sei porque que tem como os pontos bônus, porque a gente não conseguiu nem fazer o Yahtzee. Imagina fazer os pontos bônus do Yahtzee. Acho que absurdo. Acho que se a gente fez uma vez, se alguém de nós fez uma vez, foi muito. Ninguém fez, né? Não. É um jogo dificílimo de fazer e eu já tinha jogado outros Yahtzee-like, né? Tipo Ancient Terrible Things, que um dia eu posso falar aqui pra vocês sobre o jogo. Não tá mais na minha coleção, infelizmente, mas é um Yahtzee... Oh my God, repeat, please? What's the name? É o Ancient Terrible Things. Você já tá rindo porque já sabe que tá tocando nesse momento o hino nacional dos Estados Unidos. É. Exatamente. Internacional, no caso, né? De fato. De fato é internacional. É um jogo que não tá mais na minha coleção, mas é um dos jogos que, cara, eu fiz até uma avaliação dele na Ludopédia, fiz uma avaliação escrita lá. É um dos jogos com a arte mais bonita que eu já vi em um jogo de tabuleiro, cara. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí. Ancient Terrible Things é um jogo que veio pro Brasil aqui pela Redbox na época, antes de chamar Buró. Mas enfim, né, falando do Yahtzee, cara, muito legal. Não, uma dúvida, só um ponto aqui. Pro cara que gosta do Clemens Franz, não é uma boa indicação. Não, cara, que isso. É uma arte, a arte do Ancient Terrible Things, é uma arte pulp, inclusive, bom. Se você quiser saber mais sobre arte pulp, dá uma pesquisada aí, mas pulp tem a ver com essa parte da polpa do eucalipto, né? Caramba! Cara, esse podcast é cultura, cara. Esse podcast é cultura. Leandro Pires e Rodrigo Rego, não se acostumem, porque eu normalmente não vejo informação nesse podcast, estou surpreso. Mas, assim, resumindo, gostei bastante. É um jogo que você joga ali rapidinho e você já quer jogar de novo, é muito legal. Quantos barris de rum você dá pro Yahtzee? Ah, cara, é até difícil, né, eu falar, nossa, pro Yahtzee, quantos barris de rum eu dou? Eu vou ter que dar um 9, né, sei lá. É um jogo que é difícil a gente contestar a posição que ele tá, né, nos jogos de dado, assim, né. É um jogo, é um classudo, né, pela classe dele, eu não dou 9 ainda, eu dou 8,5. É um jogo legal, mas eu prefiro, sei lá. Mouse Maze. Prefiro Mouse Maze. Se for de dados específicos, eu prefiro Optimus, muito mais. Não, sim, com certeza. Mas é um jogo bem legal. Leandro Pires e Rodrigo Rego, já jogaram Yahtzee? Cara, eu joguei o Yahtzee quando eu era criança. Sinceramente, eu não lembro muito bem do que era. Eu lembro que você tinha que tentar ficar escolhendo pra formar as sequências e acho que essa explicação do poker de dados me faz bastante sentido com a memória que eu tenho dele. É exatamente isso. Tem inclusive vários jogos iguais, o poker, né? Tem a Full quadra, House, a quadra, Full House. a trinca. Acho que ele tinha uma versão da Grow, não tinha? Com outro nome? Yan, talvez? Deve ter. Yan, pode ser. Lá, acho que tinha uma versão da Grow, que um primo meu tinha, acho que era essa versão. Acho que não chamava Yahtzee, chamava outro nome parecido. Será que não é Yahtzee? Achei mesmo, é o Yam, isso mesmo. Yan, Y-A-M. Tinha um nome parecido com esse e era divertido. E você citou o Optimus aí, eu gosto mais do Optimus também. E o Optimus que eu conheci como Gunshot Clever, né? Se eu não me engano, que é o nome dele em alemão, que foi uma das grandes inspirações pro Paper Dungeons. Muito bom. E você, Rodrigo, já jogou Yahtzee? Nunca joguei. Não. Não posso opinar, vou dar uma de glória. Pode ser uma experiência diferente, mas se já jogou Optimus e prefere... Talvez não precise jogar, talvez não. Mas eu só queria... Passado que eu joguei o Optimus pela primeira vez agora, semana passada, retrasada. Pô, que legal. Achei ok. Então você vai achar o Yahtzee mais ok ainda.
Mas o Optimus eu tenho um problema que eu sou um pouco viciado nele. Eu tenho umas 200 partidas de Optimus, que eu gosto bastante. Tem o aplicativo, né, no celular. O pessoal isso. jogava uma época, acho que na pandemia, a galera jogava pra ficar tentando bater os... Eu tô tentando fazer 300 pontos, mas não consigo. Eu só queria comentar que eu acho que o meu jogo de dados preferido é o Liar's Dice, cara. Que eu acho que veio pro Brasil com o nome de Perudo, talvez. Isso aí, exatamente. Cara, Perudo genial, é o melhor jogo. Tá no meu top 10. Sério? Eu acho que ele inventou essa história agora, pra te agradar. Eu acho o jogo fantástico. Eu também acho fantástico. Eu já até comentei ele num cast passado, comentei sobre ele de jogos de dado, eu acho. Cara, fantástico. Espero que a gente jogue, hein, Mungo? Espero que a gente jogue. Com certeza. Amanhã, vamos jogar amanhã. Vamos jogar. O problema ele não é de blefe? Ele é de blefe. Ele é tipo um leilão de dado, assim, só que com blefe. É um leilão fechado com blefe, se eu poderia dizer assim. Confesso que fora o blefe do E-Top, eu tenho um pouco de dificuldade de jogos de blefe, de traidor, não é meu estilo preferido de jogo, não. Nossa, eu acho que esse você vai gostar, porque ele é muito simples e, sei lá, me lembra um pouco o Skull, que é um jogo que veio aqui pro Brasil também, e só que de dados, assim, basicamente você tem que descobrir o número de dados que tem na mesa, né? Basicamente é isso. Daí mistura com um leilão lá, nossa, eu acho genial. O jogo é bem bom. Mas a gente também jogou um segundo jogo, que esse eu gostei também, achei, só que assim, quebra-cuca, hein? Meu Deus do céu, muito pesado. Que é o Muralha de Adriano, de 2020, 60 minutos, 1 a 6 jogadores do designer Bob Hill e do artista Sam Phillips, que é o mesmo artista do Invasores de City, Legado de U, Circadianos. Veio pela editora Mosaico Jogos e lá fora pela Garfield Games. É o Optimus versão Eurogamer. Mas não é Optimus porque não é carta, não é dado, é carta. Pô, mas é carta e você vai fazendo muralha, vai fazendo carinho, vai desenvolvendo a cidade. Assim, tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo, né? Ainda que eu tenha conseguido aí uma pontuação legal, e eu ainda senti o peso. Nossa, esse foi quebra-cuca mesmo, assim, total. Parece ser muito bom solo. Eu acho que solo ele deve ter uma experiência melhor ainda do que com outras pessoas. Mas eu gostei do jogo, achei legal. Inclusive, já vou adiantando aí, eu dou pra ele 8 barris de rum redondos. É um jogo legal, mas que eu acho que falta ainda, sei lá, uma dinâmica mais legal com outro jogador, não sei. Pra jogar solo, acho que eu prefiro jogar o Optimus várias partidas do que jogar uma de Muralha de Adriano. E você, Mungo? Nossa, eu já sou o oposto de você. Eu achei esse jogo fenomenal. Pra mim, sei lá, entrou na minha lista. Não vou falar top 10 da vida, assim. Pô, mas por que oposto, pô? Eu gostei bastante do jogo. Não, sim, mas pra jogar solo, cara, achei fenomenal o jogo. A minha nota vai ser absurdamente alta. Vou dar um 9.8. Cara, que jogo bom, velho. 9.8. Só pelo peso, né, Mungo? É só pra pagar né, joga um jogo pesado. Não, é porque é o meu tipo de jogo. É aquele jogo que não tem interação com o amiguinho. Você fica ali no cabresto inteiro jogando solo. É meu tipo de jogo, cara. É safado. Você é safado. Entrou no mundo agora do Flip and Right e ficou safado. Nossa, Rodrigo Rego e Leandro Pires, já jogaram Mulher de Adriano? Não, e eu tenho maior curiosidade, porque é um jogo que muita gente comparou. Paper Dungeon não é um jogo muito simples para um Roll and Write, né? Muita regra, muita coisa. Então era um jogo que foi muito comparado na época, mas ele foi lançado meio durante a pandemia. Acabou que eu não tive muita oportunidade de jogar com ninguém. Eu conheci umas 2 pessoas que tiveram o jogo, que não sei se ainda tem, né? Que tinham um jogo, mas que a gente não estava se encontrando durante a pandemia. E acabei não jogando o jogo. E jogo também é dificilmente. Se o jogo passa muito tempo, a oportunidade de jogar às vezes não aparece. Mas é um jogo que eu tenho curiosidade. Eu já li o manual dele, não lembro muito bem. Eu lembro que realmente tinha muita opção de coisa pra fazer. Uma folha grande pra você preencher. 2 folhas. 2 folhas grandes, é um absurdo. Tinha muita coisa mesmo. E que teve muita comparação. Muita gente que comentou, é um jogo... É tipo Paper Dungeons, que tem muita coisa pra fazer. Tem mais ainda pra fazer do que Paper Dungeons e tal. Eu confesso que eu fiquei meio perdido, tá? Eu fiquei meio Nossa, assim, muito. Meu Deus. A primeira partida acontecendo? muito perdido. Nossa, muita doideira. E você, Rodrigo, já jogou ele? Também nunca joguei, mas não vou me omitir aqui, vou dar uma opinião mesmo assim. Tem preguiça. Olha para aquelas 2 folhas gigantescas, cheias de lacuna para preencher. Exatamente. E tenho certeza que o Paper Dungeons é muito melhor. Enviesado, eu diria. Não, eu não é porque você está a muralha do Enem, então. Não, mas é isso. Eu me sinto fazendo os quadradinhos do Enem. É triste. Eu falo assim, gente, eu não aguento mais preencher quadrado. Vamos fazer a versão brasileira. Tem o Muralha do Adriano e vai ter o portão do Enem. Não.
Forte, forte. E vocês, jogaram alguma coisa aí nova por essa semana? O que vocês têm aí pra falar? Eu tô jogando já há umas 3 semanas um jogo que eu achei maravilhoso. E saiu agora, mas eu não tô vendo muita gente divulgar também, chamado Trio. É um jogo de games de carta. Da Paper. Eu recentemente adquiri ele também. Pois é, eu adquiri ele também. Já mostrei para vários grupos. Não conheci ninguém ainda que não gostou do jogo. Ele é basicamente, por incrível que pareça, e eu sei que isso pode parecer algo que é uma não recomendação, mas é uma recomendação na verdade, ele é um jogo da memória. Você tem que fazer trios, tem 12 números, 3 exemplares de cada. Na mão das pessoas tem alguns desses números e tem alguns também no centro da mesa. E você tem que pedir para as pessoas se elas a carta mais baixa ou mais alta que elas têm, ou então virar alguma na mesa. Enquanto você for encontrando cartas iguais, você pode continuar até formar o trio. Quando você encontrar cartas diferentes, como no jogo da memória, você passa a vez. Tem mais um pouquinho de regra, mas é basicamente isso. Funciona super bem. Eu joguei com gente que só gosta de euro pesado. Funcionou maravilhosamente bem. Eu joguei com gente que faz só jogo rápido. Funcionou super bem também. Joguei com 3 pessoas, joguei com 7 pessoas. Achei o jogo uma surpresa maravilhosa. Adorei. 9 barris de rum que eu comprei. Muito bom, caramba. Eu sei que se você quer ouvir mais do trio, querido ouvinte, vá no podcast do Gustavo do Gambiarra, que ele fez um podcast exclusivo pro trio. Ele até comentou que ele é dos carteados japonês, né? Ele é a implementação do Nana. Ele só tem uma mudança ali de algumas regras, quantidade de jogadores. Mas é isso que o Rodrigo falou. Memória mais o set collection ali é a mecânica principal do jogo. Esse eu fiquei curioso de jogar. Mungo, vamos jogar ele também, Marcos. Separa ele, que esse eu tenho vontade de jogar. Eu levo amanhã, é muito tranquilo e é engraçado. A história que eu tenho com o trio, só rapidinho vou comentar, porque eu ia viajar e eu queria levar um jogo pra apresentar pro pessoal lá que ia estar comigo, né? E aí tinha acabado de chegar o trio lá no Jorge. Eu falei, Jorge, vê o trio pra mim e tal. E, cara, sem brincadeira, o pessoal lá gostou tanto. A gente deve ter jogado, assim, em 2 dias, assim, umas 25 partidas de trio, assim, seguidas, assim, sabe? Caramba. Então foi, assim, o pessoal gostou muito. Eu até dei uma enjoada depois de um tempo, assim, de tanto que eu joguei. Mas, assim, o jogo é muito bom mesmo. E é essa média tá falando aqui na Ludopad, de tempo mesmo. É de 15 a 20 minutos ali, às vezes até menos, né? Então, e funciona bem de 3 a 6 jogadores, funciona, mas quanto mais pessoas tiver, melhor, eu acho. Legal. E você, Leandro? Bem, eu não tenho jogado muito, cara, eu tenho andado muito atolado de trabalho. Tanto jogar quanto fazer jogo eu tenho feito menos, mas eu joguei, essa semana eu já consegui jogar o Núcleo, joguei online. Nossa, legal. Isso eu tenho jogar curiosidade. Também. E achei muito interessante. É o Turks, né? Turks é doideira. Eu achei bem legal o jogo, foi um dos melhores que eu joguei ultimamente. Tem a comparação que fazem principalmente com o Brass, que é um dos meus jogos preferidos. Eu ainda acho o Brass mais legal de jogar. Se eu tivesse que escolher os dois pra jogar, eu escolheria jogar o Brass, mas o Brass provavelmente está no meu top 5. Então é uma disputa muito difícil, mas eu achei ele bem interessante. Ele tem umas dinâmicas bem legais do jogo. Muito bom. Quantos barris de rum pra essa experiência online aí do jogo? Cara, 8 barris de rum e meio. Muito bom, pô. 8,5 é bom demais. Então esse foi o nosso butim com convidados, olha só que especial. E vamos então pro nosso Papo Taberneiro, que a gente tem bastante coisa pra falar sobre o processo de criação de jogo, sobre game design. A gente vai conversando e não espere informação nossa, mas do Rodrigo e do Leandro, né? Eu vou jogar essa pressão em cima deles. Bora então pro nosso papo? Vamos lá. Então, estamos aqui no nosso Papo Taberneiro. O Taberneiro já botou aqui na nossa mesa uma bela caneca de rum, uma bela caneca de hidromel aqui para nós bebermos e degustarmos enquanto falamos sobre o processo de criação de um jogo. E nada melhor do que termos 2 designers que já publicaram vários jogos de sucesso. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa, que se eu tenho pessoas aqui ao meu lado que eu tento trazer pro hobby, que é difícil,
e que eu já vi pessoas jogando, que não são do hobby, tá, Leandro? Você fala que o seu jogo é difícil, mas gente que não é do hobby jogando Paper Dungeons e o É Top, e o Estranho Ninho também agora recentemente que eu tô disseminando entre meus amigos. Mas assim, o É Top, vocês dois são culpados por um vício entre os meus amigos de jogar É Top, que eu até tava comentando num cast recente, num cast não tão recente, mas mais ou menos. Inclusive foi o cast perdido, então vocês, ou você ouvinte, nunca vai ouvir esse cast. Na verdade, se você quiser ouvir, tem a parte de eu falando, já falei isso. Vou continuar falando mais algumas vezes. Mas se você quiser ouvir só eu falando, só tem vai ser coisas totalmente sem sentido que vai ser só eu falando. Mas se quiser eu te mando na DM, não tem nenhum problema, tá? 2 GB de conteúdo inútil. Mas o É Top foi o jogo que, assim, eu acho que eu mais joguei pós-pandemia, logo depois, que foi juntar a galera e foi É Top, É Top, É Top, É Top. E ali, ó, galera viciada, um grupo de amigos meu que não joga nada, assim, pesado. A gente decorou basicamente as cartas de variedades, assim. As de variedades são o que a gente mais jogou. Eu já joguei, eu tenho certeza que eu já joguei todas as cartas 2 vezes, isso é uma certeza. Algumas eu já joguei mais de uma vez. Mas eu tenho certeza que é muito bom a gente ter vocês dois aqui pra partilhar pra gente como funciona, porque eu mesmo não faço a mínima ideia. Eu acho que eu queria saber, assim, num geral de vocês, antes da gente começar qualquer coisa, antes da gente falar sobre o designer, eu acho que esse processo particular, eu acho que é legal da gente saber. E eu queria saber pra vocês como que é o modus de operandi de cada um, né? Pode começar aí pelo Leandro, pra criação de jogos, como que você faz, né? Como que você tem essa ideia, como que você idealiza, como que funciona pra você esse processo de criação? Bem, eu acho que não tem uma fórmula mágica, uma fórmula pronta assim, mas assim, a maioria das vezes eu costumo começar pela mecânica. Tenho um Evernote de um monte de recadinhos que eu coloquei no aplicativo com ideias assim. Aí tem umas às vezes que chega no momento que você tá mais empolgado de trabalhar com o jogo, que você vai e começa a trabalhar mais nela pra ver se ela tem futuro ou não. E às vezes já sai, você acorda de manhã com um jogo na cabeça, com metade de um jogo pronto. Pode ir adiante ou não, mas eu costumo começar pela mecânica. Assim, pego algumas mecânicas centrais do jogo, o que eu quero fazer, sempre tentando um twist diferente ou uma ideia diferente. E a partir daí tentar buscar um tema. Às vezes vai chegar junto, ou às vezes vai chegar muito depois, mas eu costumo começar pela mecânica mesmo. Entendi. Mas nem sempre isso não há fórmula mágica. Sim, sim. Tem um jogo meu e do Rodrigo que vai sair, inclusive, que provavelmente a gente vai falar dele mais pra frente, mas que a gente começou a fazer o jogo por uma imagem, né, Rodrigo? Começou pela capa. A gente começou o jogo pela capa. Que da hora. E você, Rodrigo? Olha, como é que funciona para mim? Geralmente aparece uma ideia, né? De alguma forma, eu tento estar sempre exposto a novos jogos, não necessariamente jogando, mas vendo review e coisa e tal, e às vezes você vendo a pessoa explicando o jogo, às vezes você entendeu algo errado do que o cara está falando e voar e pensar numa ideia à parte, para de prestar atenção no que o cara está falando e tal, e aí essa ideia pode ou não ficar na cabeça. Quando a grande maioria, no meu caso, não fica. A ideia vai, volta e vai, meia hora depois eu nem lembro que eu tive essa ideia. Mas algumas ficam, algumas meio que vão me assombrando. Chega de noite eu estou pensando naquilo ainda. E aí eu anoto, que nem o Leandro faz, eu anoto, geralmente eu mando um e-mail para mim mesmo, ou mando um WhatsApp para mim mesmo, com um cerne da ideia, né? E geralmente esses WhatsApps e esses e-mails que eu mando para mim mesmo também se perdem, eu não penso mais neles. Mas alguns ficam, né? Esses alguns que ficam, eu vou pensando a ideia, elaborando ela um pouco mais, começo a mandar mais e-mails para mim, mais WhatsApp. E em algum momento eu acho que eu aceito aí algo sólido para tentar botar na mesa. Faço um protótipo muito rápido, que corto tudo rapidinho, sem imagem, sem nada. Fecho sozinho. E aí, nesse momento, eu coloco à prova se aquilo que eu pensei tá funcionando ou não. Às vezes não tá, às vezes tá. 50% para cada lado. Quando tá funcionando, aí você começa a testar um pouco mais, eu testo com minha esposa, eu testo com grupos de amigos, testo com o nosso pessoal aqui de
nosso grupo de playtest, né, que é a arrumação das peças. E aí, geralmente, quando chega nesse estágio, eu já estou empolgado o suficiente, apegado o suficiente à ideia, que eu não vou mais largar ela. Então, de uma forma ou de outra, aquilo vai chegar do outro lado. Pode ser que nenhuma editora queira, mas eu vou ter um jogo final para entregar para ela. Então, você começa a testar com um monte de gente. Primeiros problemas do jogo são relativamente fáceis de detectar, então esse processo inicial ele corre muito rápido. Você nota rapidamente onde é que o jogo está engasgando, onde é que está quebrando, o que está dando errado, o que não é interessante. E ao longo do processo, o processo vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais detalhes que você nota. Às vezes você joga 2, 3 vezes achando que o jogo está pronto já, e aí joga uma quarta partida e nota que é um negócio que deu problema, que alguém tem alguma dúvida em algum ponto, que precisa ser melhor explicado, precisa ser retirado. Eu tento sempre, nos meus jogos, e isso talvez seja algo polêmico, privilegiar o entendimento acima, inclusive, da estratégia, ou até da diversão. Eu prefiro que o jogo seja fácil de entender do que ele seja estratégico. Porque a mídia de jogo de tabuleiro é uma mídia muito dependente dos jogadores. Né? Eu não posso fazer nada além de dar um manual para ele, para que a pessoa jogue certo. Então, eu preciso facilitar ao máximo o entendimento desse jogador. Então, sempre que eu me coloco numa bifurcação, assim, você quer que o jogo seja mais fácil de entender ou você quer que o jogo seja mais estratégico? Vou dizer sempre, mas eu quase sempre escolho o caminho da facilidade de entendimento. Essa é meio que uma filosofia minha. Então, nos playtests, eu estou sempre procurando o que as pessoas não estão entendendo, o que as pessoas perguntam, o que as pessoas fazem errado. E eu vou corrigindo em cima disso. Eu acho bem interessante e eu queria saber, assim, pra você e pro Leandro também, como que vocês sabem, quando que vocês sabem, tipo, separar a ideia que vocês estão tendo do primeiro protótipo? Porque eu imagino assim, com certeza tem gente que tá ouvindo aqui, inclusive eu, que assim, a gente tem várias ideias. Fala assim, ainda mais gente que joga, a gente sempre fala assim, pô, eu poderia fazer alguma coisa, né? Que nem eu já estou com o protótipo fazendo um carteado. Eu tô fazendo um carteado, que eu gosto bastante de carteado. E eu tive uma ideia e falei assim, pô, vou fazer essa ideia. Só que eu fiquei com essa ideia um tempão. Aí eu falei assim, pô, acho que eu vou tentar fazer o protótipo. Aí eu falei, vou investir meu tempo nessa ideia. Quando que vocês veem, assim, na opinião de vocês, que é importante separar essa ideia de um protótipo em si? Porque, por exemplo, né, eu até falei do carteado, mas eu tenho uma outra ideia de um jogo mais pesado que eu ainda não consegui prototipar. Eu já fiz uma série de coisas, assim, escritas mesmo, né, no papel do que eu acho que daria pra fazer, coisas, mas eu ainda não coloquei na mesa ainda esse maior pra testar e pra rodar esses testes. Eu falei, vou começar com o mais fácil, porque eu nem sei como que funciona no geral fazer jogo, e eu tô fazendo o jogo mais pra jogar com os meus amigos, o carteado, né, não penso assim em publicar, mas publicar também um dia na vida, né? Se eu tiver essa sorte e conseguir fazer um jogo bem feito, né? Quem sabe, nunca sabe. Mas pra vocês, como que vocês conseguem separar essa ideia do protótipo? Bem, o Rodrigo começou falando ali agora há pouco, que eu acho muito importante o que ele falou. Ideia, às vezes a gente tem 2 num dia que tá inspirado, 3 num dia que tá inspirado, mas eu acho que menos de 10% das ideias que a gente que pensa muito em game design, né? Claro, nem todo mundo vai pensar tanto em game design como eu e o Rodrigo pensamos, ou como outros autores pensam, porque a gente já tá tão envolvido nesse meio que a gente, parte do tempo livre, a gente fica forçando quase a nossa cabeça a pensar no assunto e acaba tendo algumas ideias. Então, isso acho que é uma parte grande da nossa vida, a gente vai passar tendo ideias de jogo. Só que o que a gente vai levar mesmo daquilo, mesmo ideias que a gente acha interessantes, eu acho que 95% delas a gente nunca vai trabalhar. Elas estão guardadas, você guarda lá com um carinho enorme, falando, um dia eu vou fazer algo sobre isso, e muito provavelmente você nunca mais vai mexer naquilo e vai fazer. Então, nem toda ideia, ela precisa vir ao mundo e tal. Algumas coisas é o que o Rodrigo falou, algumas coisas elas vão te botar uma pulguinha maior na sua cabeça, que você vai lembrar daquilo de novo, que você vai
E quando aquilo você começa a desenvolver aquilo na tua própria cabeça, em outros momentos você vai lembrando. Eu acho que quando começa a aparecer essa pulguinha atrás da orelha, eu acho que é aí que você vai sentir que ali vale a pena você investir um pouco mais de tempo, porque fazer um protótipo, seja físico ou virtual, hoje em dia eu faço mais virtual do que físico, meus protótipos. Os iniciais, pelo menos, eu tenho... Não, nem todos, mas a maioria eu tenho começado, inclusive, no virtual, inclusive para testar comigo mesmo. Às vezes eu já faço ele, jogo no Tabletop Simulator e fico fazendo meus testes iniciais. E para você descobrir, assim, é muito... Sei lá, para mim é o jogo que vai te gerando mais curiosidade, que você vai gerando mais gosto. Hoje em dia como eu tenho, nesse último ano principalmente, eu tenho conseguido me dedicar menos tempo tanto pra jogar, sim, quanto pra criar jogo, então eu tenho dado mais atenção àquilo que vai me gerar mais prazer imediato, assim, uma coisa que me gerou muita curiosidade. Eu falo, será que eu consigo fazer algo sobre isso? Eu, como game designer, que já conseguiu ter mais de um jogo lançado, inclusive, hoje em dia às vezes os projetos que mais me interessam são os projetos que me gerem um desafio, algo que eu nunca fiz parecido, que vai me gerar mesmo uma recompensa mais imediata no processo, porque fazer um jogo, boa parte do processo é um pouco monótono, né? É trabalhosa, tem a parte de ter ideia é muito legal, a parte de começar a desenvolver a ideia é muito legal, a parte de equilibrar o jogo é chato, a parte de ficar implorando, hoje em dia menos um pouco, porque as pessoas já conhecem o trabalho meu e do Rodrigo, por exemplo, mas no início era muito difícil as pessoas quererem testar o jogo, havia preconceito contra o jogo nacional e havia o medo da pessoa, tipo, eu vou ficar aqui, se eu não gostar, como é que eu vou lidar com a pessoa? Como é que eu, vou perder muito tempo, eu tô num evento, eu podia estar jogando um jogo que eu sei que eu vou gostar por um jogo que eu não sei nada sobre ele, então vou estar na frente do autor que eu não vou nem poder reclamar e tal. Então... tem partes da criação de jogo que não são tão legais ou são tão emocionantes, mas que elas são essenciais para o projeto, principalmente se você quiser ter um jogo publicado. Também tem essa coisa que você comentou, quero um jogo para meus amigos. Nem todo jogo vai ser publicado e nem todo jogo precisa, porque é como alguém pintar por hobby, a pessoa pode pintar uma coisa e não necessariamente aquilo vai estar no leilão na casa de arte, não precisa estar. Você pode ser que você queira se especializar, que você queira fazer, que você dê sorte também, de estar no momento certo, de aparecer aquilo, mas sim, você pode ser feliz também não fazendo um jogo que vai ser publicado. Você faz um jogo para jogar com teus amigos, como você mencionou. É uma possibilidade disso acontecer também. Acho que eu tergiversei um pouco, mas... Sim, sim. Acrescentar um pouco o que o Leandro falou, mas como eu e ele e outras pessoas que se dedicam mais a isso, a gente tem ideia o tempo todo, é natural que a gente não invista em todas elas. Agora, se você tem uma ideia, duas ideias, bota para jogo, cara. Não tem separação de ideia para protótipo, não. Tem ideia, testa sozinho, não precisa testar com os amigos, não. Culpa eles do primeiro protótipo, né? Faz um protótipo rapidinho, esculhambado, papel de pão, testa sozinho, vê se vale a pena. Sim, sim. Não precisa ter separação. No momento que você tiver várias ideias, aí você pode se dar o luxo de escolher qual que você quer investir. Mas enquanto não tem muitas e você se dedicar a isso, mesmo que no futuro você vai ter várias, mas enquanto isso não acontece, pega o que você tem e bota na mesa. Porque ficar protelando, ficar com o jogo na cabeça, ele não vai evoluir muito. Na verdade, não vai evoluir nada. Sim, não, eu tô, que nem eu falei do jogo que eu tô fazendo aqui, é um carteadinho safado, né, com 2 twists ali, é um phishing /vaza, e aí eu tô fazendo os testes comigo mesmo, tô simulando 4 jogadores, 3 jogadores, e os 3 jogadores meus eu quero ganhar, então eu tô lá, agora eu tô fazendo uns estresse, tô tentando estressar, se forçar, tipo, se eu tiver todas as cartas dessa cor, se eu tiver, sei lá, todas as cartas de mais altas, mais baixas, o que acontece? Como que funciona o jogo? Então eu tô nessa fase, ainda não fiz o Mungo jogar, mas o Mungo em breve jogará esse jogo aí, espero que... Pelo que você está escrevendo, já passou da fase de torturar seus amigos jogando. Eu não torturei eles ainda não, vou torturar ainda. Não torturou ainda. O balanceamento, ele entra depois da fase de você verificar se o jogo é divertido, né? E para você verificar se o jogo é divertido, não tem jeito, você precisa de mais... Então vou ter que torturar eles, então. Vai ter que torturar. Então vou torturar aí você, tá, Mungo? Você coloca a prova se eles são seus amigos mesmo. Na minha concepção, na minha forma de trabalhar, o equilíbrio que você precisa para os primeiros testes é aquele
equilíbrio para você não gerar uma experiência absolutamente frustrante. O jogo quebrar no meio de forma absurda, tipo que ou ficar fácil demais, que não gerou desafio nenhum. Se o jogo tiver o mínimo de desafio, o mínimo de equilíbrio, a ponto de não quebrar, ele já é suficiente para esses primeiros testes. Por isso que é importante você jogar sozinho, para você pelo menos perceber a dinâmica, que é uma coisa quando o jogo tá na sua cabeça, e quando você botar aquilo no mundo real, não necessariamente ele vai funcionar igual vai funcionar na sua cabeça. Você tem ideia dos números, você tem ideia de algumas dinâmicas, mas quando você testa sozinho, muitas vezes você já vai identificar que alguma coisa tá com um problema muito sério. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Se aquele problema sério é solucionável, muitos casos vão ser, ou se é tão prejudica a mecânica ou aquilo que você pensou que vale a pena você, às vezes, procurar outra ideia e investir em outra coisa. Sim. Não, é bem legal ver essa visão de vocês, que até... Eu gosto de carteado, eu gostei da ideia de phishing com vaso. eu tô querendo fazer um phishing. É porque tem pouco phishing, eu gostei muito tanto do pescado novo quanto do... Até o Mungo jogou também o pescado, curtiu. Nossa, curti o Parade, muito. eu gosto, o Mungo já não gosta tanto do Parade, mas eu gosto dele também. Eu preferi o pescado. Não, eu também prefiro o pescado, mas o Parade eu gosto bastante pela doideira dele. Então... Eu queria fazer um phishing pelo mesmo motivo que você. Não tem muito phishing, não então eu gosto de trabalhar às vezes com desafios. Justamente. Eu tô fazendo um carteado, é uma vasinha diferente, com um twistzinho, mas eu queria fazer um phishing também. Eu tô fazendo, vou até falar, vamos supor que eu tô fazendo meu jogo então, mas vai ser bom na prática pra eu entender como que funcionaria o passo, e pro nosso querido ouvinte que tá aqui também, como que prepara material, pitches. Vamos supor que eu quero um dia publicar esse jogo que eu tô fazendo. Então, nesse caso, eu tô fazendo um phishing com uma vaza, que no caso a gente tá fazendo... A gente quer pescar currículos pro nosso navio pirata, e depois nessa vaza a gente vai ver qual que vai ser a vaga que eu preciso, com uma seleção ali de não é uma flutuação de mercado, mas uma flutuação ali de escolhas que o capitão desse navio vai querer com base nos naipes. E aí quando esse naipe for abrir dessa vaza, a gente pode ir trocando. Aí tem tipo não é um take that, mas as cartas têm ações que elas podem ser feitas caso a gente vá pela anti-vaza ou pela vaza. Então vai alternando ali as mesas que a gente vai jogando com base nas cartas que o primeiro jogador tá puxando. Então nesse caso eu tô fazendo esses testes e tudo mais, beleza, tô lá, fiz a mecânica, consegui testar com os meus amigos, é divertido, vou começar a fazer playtest. Eu fico pensando uma coisa, que tem um amigo meu aqui de Londrina, o Augusto, que ele, inclusive, o Augusto Rocha, ele vai publicar o Asteria pela MipoBR, ele publicou agora lá em Essen o Miticas, eu fiz uns playtests deles do Onsen, então ele tá com alguns jogos aí, e eu vejo que ele já tem como ele já tem tá inserido no mercado, já conhece a galera ali, ele tem uns ilustradores, já tem um jogo bonitinho, e eu fico pensando nisso, mano, como que a gente faz a parte daí dessa preparação pra um protótipo pra eu apresentar pra editora? Como que eu faço esse pitch? Como que eu faço preparação de material? Tem algum documento oficial que eu vou fazer de produto, de apresentação de produto? Como que seguiria esse passo depois que eu já fiz os testes, já testei com meus amigos, já tá rodando playtest? Como que é esse passo? Não tem nenhum documento oficial. Você não tem que carimbar nada. Tem 5 coisas que eu gosto de fazer depois que eu considero que eu finalizo um jogo para fazer um pitch. São coisas que vão ajudar a editora a avaliar o jogo rapidamente e decidir se elas vão querer jogar ou não. A primeira, talvez a mais importante, mais importante é o manual. Tem que ter um manual, ele tem que estar aplicando a regra do jogo de forma clara e ilustrada. Tá? Um manual só de texto provavelmente não vai ser lido. Mas um manual ilustrado um manual ilustrado e claro. Isso é uma parte importante porque as pessoas muitas vezes escrevem manual e não se preocupam muito com a clareza do manual. Um vídeo aí dependendo do peso do jogo, de 3 minutos, ou no máximo 5 minutos. Explicando o funcionamento do jogo de uma forma geral, sem entrar em muitos detalhes de mecânicas, exceções e coisas. Dando uma geral em como funciona, qual é o tema, o que você faz para ganhar. Por quê? Porque é com esse vídeo que a editora você vai mandar um e-mail para a editora e ela quer avaliar muito rápido se ela tem interesse no seu jogo ou não. Um vídeo de 3 minutos é um veículo ideal para isso. Outro bom veículo para isso é uma sell sheet, embora as editoras costumem preferir o vídeo.
O que é uma cell sheet? É uma folha A4 que você vai colocar com informações básicas sobre o seu jogo. Número de jogadores, tempo de duração, a quem se destina, o que você faz minimamente e quais são os componentes do seu jogo. E a outra coisa que a editora quer sempre avaliar é quanto vai custar para produzir. Você reúne isso tudo numa folha 4, bem diagramada, que exemplifica uma situação de jogo, algo assim. E isso é outra forma de a editora avaliar rapidamente se ela tem interesse ou não no seu jogo. Aí o manual, se ela tiver interesse, eles vão ler o manual. E se eles lerem o manual e curtirem, eles vão querer jogar o jogo. Vão jogar o jogo. Tem duas formas. Uma, eles vão te pedir um print and play. Então você tem que ter o jogo todo distribuído em A4, de forma que eles consigam imprimir, cortar e jogar lá. A outra forma, que é cada vez mais popular, é o jogo estar online, numa plataforma online, como o Tabletopia ou o Top Simulator, ou algumas outras aí que volta e meia aparecem. E essa é até uma forma melhor, que provavelmente eles vão jogar com você. Você pode usar a demo para, enfim, influenciar melhor eles sobre quão bacana o seu jogo é. Entendi. Então, essas 5 coisas eu sempre preparo para qualquer jogo que eu esteja fazendo tudo. E como que vocês lidam daí em relação com a ilustração? Porque eu escuto bastante que o tema em si, normalmente quem manda é a editora, né? Vocês mandam mais a mecânica ou tem uma questão de sugestão? Como que funciona nesse sentido? Eu nunca ilustrei jogo meu. O que eu tento fazer... Eu não sou formado em design gráfico, eu tento fazer um design gráfico claro para que se seja necessário que todas as informações estejam visíveis o suficiente, que o jogo seja inteligível, que não gere tanto ruído na hora de quem está verificando o jogo, dele entender bem o que está acontecendo, deixar a experiência tentar o mais agradável possível. E então, mas não tenho formação em design gráfico, mas boa parte dos jogos que eu lancei, o design final, no sentido de como as informações estão no tabuleiro ou nas cartas, assim, foi bem parecido com o que eu acabei mandando, é claro, com uma arte profissional, com um design gráfico profissional, mas mantendo mais ou menos aquela estrutura. Então, se você conseguir deixar bem claro, já é ótimo, não precisa de ilustração. O máximo, se você quiser deixar um pouco mais interessante, você pega algumas ilustrações da internet, faz essa menção. Acho que a maioria dos editores... Eu já até li que lá fora, às vezes tem editora que não gosta, mas a maioria diz que não tem problema nenhum. Se você fizer a menção que aquela imagem foi retirada da internet, que é meramente para fins de apresentação do protótipo, não vai ter problema. Mas você não precisa nem de imagem nenhuma. Você precisa mais de o editor, ele vai saber separar isso. Uma editora profissional, ela não vai se importar. É claro, se você for um artista já, como tem alguns facilita, designers, né, que são o artista, você vai entregar a tua visão de produto completa e pode ser pra editora que ela deixe de gastar um dinheiro com aquilo e ela goste desse pacote. Mas se você não é um artista, você contratar, não faça isso. Principalmente se for teu primeiro projeto, a não ser que você esteja muito seguro sobre isso, porque na maioria das vezes a chance da editora já ter os próprios artistas com quem ela trabalha ou ter uma ideia de mudar de tema é grande. Então pode ser que você jogue tudo fora, aquilo que você tenha feito. Então não faça arte pro jogo. Tente deixar o seu jogo mais claro possível, no sentido de ser jogável. Então, eu queria perguntar pra vocês dois, quais são, assim, as principais diferenças que vocês sentem, assim, no mercado nacional e internacional de jogos de tabuleiro? E aproveitar, juntar outra pergunta, fazer 2 perguntas em uma só. Como é que a gente, consumidores aqui do mercado nacional, né, podemos apoiar mais os autores nacionais? A diferença do mercado nacional para o internacional. Vejo 2 principais. Primeiro, destacar que é coisa igual. Tá? Que a gente pensa, as editoras nacionais todas brasileiras, as internacionais são boas. Na verdade, se você for ver, por exemplo, em termos de produção, o que a MipoBR, o que a Grok e tantas outras fazem, no apuro da ilustração, no apuro da produção do jogo, dos componentes e tal, é melhor do que a média internacional, até eu digo.
Várias editoras nacionais já têm uma coisa que não tinha até alguns anos atrás, mas várias editoras nacionais já têm um develop próprio. Ter alguém dentro da editora que pega o jogo do autor, trabalha esse jogo, não pega somente o jogo que o autor deu e publica da mesma forma. Testar, vai trabalhar, vai usar o jogo com vários outros playtesters, eles têm pessoas que testam jogos para eles e tal, e isso já tem em muitas editoras nacionais. Então, isso são coisas que são iguais e que acho que não faz muita diferença. Hoje não faz mais diferença se você está no mercado nacional ou internacional. Claro que tem editora que a produção não é tão boa, que não faz dev do jogo, mas isso tem lá fora também. Agora, o que eu vejo de diferença? A primeira, o alcance. A editora brasileira, ela, em geral, com exceção talvez da MipoBR, só consegue publicar no Brasil. Conseguirem levar os jogos consistentemente, né, lá para fora. Claro que o Cartógrafos foi um jogo que começou na Grok e foi lá para fora, ganhou o mundo, né? Mas não é uma coisa que as editoras conseguem repetir. O meu jogo Emboscados, por exemplo, foi publicado na Espanha, mas não é uma coisa que a TGN conseguiu repetir com frequência. O MipoBR consegue. Mas as editoras europeias ou americanas, mesmo que elas não consigam publicar, editoras interessadas em publicar lá fora, em sublicenciar o jogo, elas já têm sozinhas um mercado gigantesco, né? Que é o mercado europeu, que lá não tem muita diferença de país. Se o jogo é publicado na França ou na Alemanha, ele acaba correndo para todos os países facilmente. Os Estados Unidos sozinho é do tamanho da Europa, né? O maior. O alcance das editoras internacionais, as europeias e as americanas, principalmente, é muito grande, muito maior do que nós. E a outra é questão de rodagem mesmo, né? As editoras lá de fora são mais antigas, então elas são mais safas para algumas coisas, têm mais experiência, né? Já passaram pelos perrengues que as editoras nacionais estão começando a passar agora. Produção, quanto de distribuição, marketing, lá fora, de uma forma geral, não é uma regra, que dá mais experiência, mais rodagem. Como apoiar o mercado nacional, vou deixar o Leandro responder se não quiser complementar a minha resposta. Né? Eu acho que a resposta do Rodrigo sobre a diferença das editoras do mercado internacional para o mercado nacional, eu acho que foi muito boa. Eu colocaria que o idioma é uma questão, não é nem no idioma, vamos dizer assim, tipo, mas uma barreira que a gente tem lá fora é que eles estão mais acostumados a ver o que os europeus produzem do que a gente. É mais uma curiosidade do que um mercado muito viável. Isso está crescendo agora, principalmente no Brasil, né? Vamos pegar assim, na América Latina, o Brasil é o maior. Assim, então, lá eles produzem um jogo, uma empresa tcheca, ela vai vender na Europa inteira e até nos Estados Unidos muito mais fácil do que uma empresa brasileira vai conseguir vender um jogo lá fora e até chegar nos parceiros. Lá não, na União Europeia você faz um jogo em um lugar e ele automaticamente ele é distribuível e acessível para todo um continente, enquanto aqui um jogo nacional ele vai ficar muito preso no Brasil na maioria das vezes, e essa é uma das barreiras que a gente tem, né? E como o Rodrigo falou, nem sempre essa barreira vai ser facilmente vencida. Agora, a MipoBR está conseguindo isso com alguns jogos. E, por sorte, um jogo meu foi o que começou essa coisa, né? Que foi o Paper Dungeon. Jogos foi o primeiro jogo que eles conseguiram parceiros lá fora para produzir, então eu fico muito feliz com isso, mas nem todo jogo a gente sabe que a gente conseguir lançar no Brasil, ele vai conseguir chegar lá fora. Eu tive essa oportunidade por 2 vezes, o Tsukiji também chegou lá fora, com menos sucesso do que o Paper Dungeons, mas o Rock'n'Roll Manager não foi para fora, o E-Top ainda não foi, já foi lançado aqui há algum tempo, a gente tem uma expectativa que ele vá, porque é um jogo que a gente acha que funcionaria muito bem, é um jogo party
game bem divertido, que já vai pra terceira tiragem da caixa básica. Foi errado, Sim. Rodrigo? E Trivia lá fora eu tenho a impressão que é bem forte, né, no geral. É uma chance de ir pro mercado de massa, mas a gente não conseguiu ver ele produzido lá fora. Então tem uma barreira que tá começando a ser vencida, até porque o Jordi chegou lá, tem um Halaban, já que abriu portas lá fora. O Jordi depois chegou também com o pé na porta, tendo um jogo indicado lá no Spins. Isso acaba ajudando o cenário nacional de jogos. O Brasil fez um sucesso e agora o World Wonders também. Então as pessoas vão começar a ouvir falar da gente, vai facilitar para as editoras e também para os autores. Mas por enquanto é mais fácil para uma editora de fora ter um alcance maior, que isso é imediato, do que uma editora nacional. Sim, E o que as pessoas podem fazer para ajudar os autores é estar dispostos a conhecer os jogos. Eu não vou nem falar que ela precisa comprar no primeiro momento, não, porque a gente sabe que tem muitos jogos sendo lançados no Brasil atualmente. E antes o consumidor tinha muito pouca opção. Chegava poucos jogos por ano lançados, menos editoras. E hoje em dia, todos os maiores lançamentos do mundo chegam muito rápido no Brasil. Acho que tem um fenômeno parecido com o que havia no cinema, né? Que na década de 80, 90, às vezes um filme lançado lá fora, demorava 2 anos, 1 ano e meio pra vir pro Brasil. E agora, às vezes, é lançado junto. E já teve lançamentos até que o do Brasil chegou antes da versão lá de fora. Às vezes, jogo que ia ser lançado em Essen. O Trio é um exemplo, se eu não me engano. A Paper Dungeons chegou antes, a versão dela, do que a versão que foi lançada em S. Então a gente tá tendo muito isso, mas as pessoas podem se disponibilizar a conhecer os jogos. Elas têm chance de conhecer os jogos em eventos, tem jogos... E claro, eu acho que muitas vezes quando elas conhecerem os jogos e verem a qualidade do que está sendo produzido hoje no Brasil, ela vai achar que talvez mereça um espaço na coleção dela, e eu acho que ela dando essa chance, achando que é legal, é claro que comprar, falar sobre o jogo, postar nas redes sociais, seria muito legal para as pessoas verem que houve um crescimento grande, não só em quantidade de produtos nacionais, mas também em qualidade. Há uma evolução clara dos últimos anos, tanto pelo que as editoras exigem hoje em dia para ser publicado, quanto pelo trabalho das próprias editoras no desenvolvimento, na qualidade dos componentes e tudo. Então acho que seria ótimo que as pessoas olhassem a produção nacional com mais boa vontade e dessem uma oportunidade. Não necessariamente você vai gostar de todos os jogos, mas tem muita coisa boa e tem coisa que é melhor do que o que vem lá de fora. Com certeza, concordo com você. Não, e eu acho que a gente conseguiu pincelar bastante, eu acho que essa era a ideia, a gente mostrar pra galera como que era a visão de vocês em relação ao design de jogos, né, até em referente a essa parte de, né, apresentar pra editora, porque eu acho que isso também gera muita dúvida, né, a galera ficava bem assim, acho que as pessoas, eu mesmo quando procurei pra ver como funcionava, assim, você não tem nenhuma resposta muito oficial do que é certo, do que é errado, então eu acho que é bem legal ter essa visão de quem já tem experiência no mercado, tanto aqui nacional quanto internacional, né, o Leandro comentou do Paper Dungeons, mas o Rodrigo também tem o Savernac Forest, que veio pela Devir Internacional, foi publicado lá fora, aqui tudo junto, então assim, eu acho que é bem legal e bem importante essa experiência de vocês aqui pros nossos ouvintes e pra gente também. E assim, você ouvinte que está ouvindo, fala assim, eu queria ouvir mais sobre mercado nacional, eu queria ouvir mais sobre design mesmo, prototipagem, sobre, vocês podiam dividir esse papo em vários papos menores, a gente faz sem nenhum problema, a gente chama o Rodrigo, o Leandro de novo, a gente acha outras pessoas também do mercado em relação a isso, mas eu acho bem legal e eu acho que esse primeiro passo que vocês ajudaram a gente aqui dentro desse cast é super importante, e eu acho que pra finalizar nesse alto astral, nesse clima gostoso, que esse papo foi muito bom, espero que vocês tenham gostado também desse papo a respeito de criação de jogo, ainda mais que eu imagino que vocês falam bastante sobre isso, né, mas a gente queria fazer um quadro especial aqui que a gente normalmente faz com os autores, pessoas famosas do nosso meio, que é o Hall da Fama. Então bora pro Hall da Fama Pirata.
hoje, no Hall da Fama Pirata, né, mais um quadro de um pirata famoso é colocado na nossa taberna. E no caso hoje, meus queridos, teremos 2 quadros estampando essa taberna, esse corredor, que é o quadro de Rodrigo Rego e Leandro Pires, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais deles, mas de forma bem breve, dessas figuras ilustres. Eu vou falar por partes, como já está aqui, a gente não precisa pesquisar muitas coisas, a gente só pergunta e vão ser perguntas sucintas. Então esse é o desafio do Hall do Pirata. Leandro Pires, eu quero saber qual que foi o seu primeiro jogo, como que você começou com esse jogo? Bem, o meu primeiro jogo foi o Rock'n'Roll Manager. Eu tava na época jogando muito Eurogame, foi pouco depois, uns 2 anos depois que eu conheci os jogos modernos. Aí foi começando a bater uma vontade grande de tentar fazer alguma coisa. Aí eu tinha pensado em criar um jogo de ópera. A ideia inicial foi criar um jogo de ópera. Eu comecei até a fazer um protótipo do jogo. Só que aí veio uma propaganda do Rock in Rio que aconteceu, alguma coisa assim. Acho que foi um Rock in Rio, foi algum festival, que se eu não me engano foi o Rock in Rio mesmo. E naquela hora eu soube que eu ia mudar o tema do meu jogo. Comecei a trabalhar com o jogo de rock. E acho que deu muito certo. Acho que o jogo funcionou da primeira vez. Eu não tinha expectativa, mas da primeira vez que a gente jogou, o jogo já rodou até o final. Tem alguns probleminhas, vários probleminhas pra resolver, mas deu pra perceber que tinha algo ali que fazia sentido, que dava pra trabalhar, e comecei a mexer direto dali. Aí depois de alguns anos, não foi um processo fácil, mas aí saiu o Rock'n'Roll Manager, que é um projeto que eu tenho muito carinho. Pode crer. E o primeiro jogo que você jogou, qual que foi? Cara, minha história com jogos modernos foi meio engraçada. Eu joguei o Carcassonne que eu fiz. Ah, você fez um Carcassonne. Porque depois de velho, eu sempre adorei jogar desde criança. Acho que minha brincadeira favorita... depois do futebol, a minha brincadeira favorita seria jogo de tabuleiro. Quando criança me perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu falava dono de cassino. Porque eu achava que dono de cassino jogava. Não era bem isso que o dono de cassino faz, mas... Não. Significa que eu sempre gostei muito de jogo. Ou de dinheiro, né? Hoje eu gosto de jogo de dinheiro, né? Eu gosto de jogo econômico. Exatamente. Então, foi o Bang, o Carcassonne. Eu fiz um Carcassonne porque eu acabei descobrindo esse negócio de jogos modernos, que eu falei, nossa, é incrível! Aí eu pesquisando na internet, né? Lembrei desse negócio de jogo, eu passei vários anos sem jogar, e lembrei desse negócio. Aí descobri que tinha um evento no Rio. Primeiro eu fiz o Carcassonne, que eu achei algum lugar em espanhol, acho que um print and play, falando sobre o jogo. Achei que aquilo era muito curioso. Fiz, mas não dei tanta, porque era difícil. Você não tinha muito vídeo, você tinha que aprender a jogar por manual. E mesmo sendo um jogo simples, pra quem não tem o hábito, quem nunca tinha jogado nada fora daqueles jogos da infância, não era tão simples. Eu cheguei a jogar, mas também não foi nada. Mas aí eu descobri que tinha um evento no Rio, que era o Castelo das Peças. Aí eu chamei minha esposa pra ir, que eu falei, foi esquisito demais, a gente disfarça e vai embora. Entendi. E então, Leandro Pires, autor de vários jogos, Paper Dungeon, Rock'n'Roll Manager, Tsukiji, os 3 é top, Natureza, Geek and Pop, Variedades, tem aqui na Ludopad um Zirigdum, o Fora de Ordem, Master Detective, Mouse Maze, que a gente vai ter um cast especial. Leandro Pires, desses jogos aí, qual que é o seu xodózinho? Ou tem um xodó secreto? Acho que cada um é pra um motivo. O que eu mais gosto de jogar é o Mouse Maze, que o primeiro foi criado, acaba sendo um xodó, que é o Rock'n'Roll Manager. O Tsukiji, que é um jogo que eu acho assim, que é um produto muito interessante, um filler econômico. Eu gosto muito de jogo econômico, foi uma coisa que eu tentei fazer. O Fora de Ordem, que é um jogo que vai sair agora, que ele tem uma pegada do E-Top, mas ele é um pouquinho mais gamer que o E-Top, ele tem uma camadinha a mais, que tem um gerenciamento de mão, é uma trivia diferente também, bem diferente, mas com um feeling parecido com o E-Top, não sei se dá pra entender. Legal, já estou curioso, hein, com essa sua descrição. Só respondeu, é denúncia, não respondeu, falou 6 jogos e não falou qual é o xodó. É verdade. É verdade. Denúncia aqui. Puxou o VAR, Rodrigo puxou o VAR. Cara, tem o Paper Dungeon, sei lá, cara, eu não consigo definir. O Paper Dungeon por ter sido um jogo que alavancou, assim, lá fora. Muito bom. Bom. 15 idiomas, nunca imaginei que Foda. Tá indo pro 15º idioma, vai sair ucraniano. Pô, os caras estão na guerra, então vão pegar Paper Dungeon. Que doideira. E no geral, assim, qual o estilo de jogo que você mais gosta de jogar? Cara, o que eu preferido é jogo econômico, pesado, preferente. Muito mas bom. gosto muito de carteado também, mas
preferido mesmo seria o jogo econômico pesado. E por fim, Leandro, a gente tem uma pergunta que a gente faz aqui que é um clássico. Que é um jogo bom, mas que você preferiria ser atropelado. Eu preferia ser atropelado. Se fala assim... Esse Cara, jogo eu ia é bom. falar um aqui que não, esse é muito polêmico. Não, mas é o que a gente quer o que a gente mesmo. gosta. Tá, vou lá, vou botar a cara tapa agora pra caramba aqui. Não sei se eu falo isso não, cara. Pô, se for Terraform, aí não pode. Cara, é um jogo que eu acho muito interessante como design. Acho o design muito bom. De verdade mesmo, não tô sendo irônico. Mas as 2 vezes que eu joguei o jogo, eu joguei 2 vezes. Porque pra eu odiar um jogo, eu não jogo uma vez só. Eu tenho que jogar a segunda pra falar. Não foi uma. Eu não gostei de ter jogado, foi o In the Year of Dragon. Augusto Halgush quis morrer quando eu falo desse jogo. Ele odeia esse jogo. Porque eu acho muito interessante tudo aquilo que acontece no jogo, mas eu estar jogando aquilo, as 2 vezes eu achei a sensação ruim. Você só tá... E olha que eu gosto de jogos punitivos. O Antiquity, não sei se vocês conhecem, que é um jogo da Splotter. Da Splotter. Ele é um dos meus jogos preferidos e ele é bastante punitivo. Nossa, tem bastante vontade de jogar esse jogo. Ele é bastante punitivo e ele tá no meu top 10. Agora, In The Year, eu acho que é um punitivo de um tipo que... Eu quase uma sensação ruim de estar jogando. Tipo, eu tô tempo inteiro, eu não me sinto criando nada, eu só me sinto tentando fugir de um problema cada vez maior e não me divertiu nada, tipo. Entendi. É tipo eu jogando Tekkeno ou Cyclades, eu só quis morrer lentamente. Então as 2 vezes que eu joguei eu tive a mesma sensação, então eu acho ainda que é um design muito bom do Feld. O Feld é um autor que eu gosto muito, mas aquele jogo não me trouxe bons momentos jogando. Eu me senti muito mais irritado do que feliz em resolver aquele puzzle. Porque você pode ter um jogo punitivo, mas você tá sofrendo com felicidade. Não, mas tá certo. É esse sentimento mesmo. O sentimento que o jogo é bom, o designer é bom, mas que às vezes ser atropelado lentamente por um Corsa Classic 2008 é melhor. E tá tudo bem. O jogo que é ruim e você prefere ser atropelado, mas o jogo é ruim. Eu reconheço a qualidade do design do... Muito bom, muito bom. Colocamos então na nossa taberna o quadro de Leandro Pires. E agora, Rodrigo Rego, qual que foi seu primeiro jogo aí que você fez? O primeiro jogo criado foi um jogo chamado Palmares. O primeiro jogo que eu me dediquei a sério a fazer, pelo menos, né? Era €1, sobre que você administrava um quilombo e tinha que resistir à invasão dos portugueses. Leandro jogou bastante ele no nosso grupo de playtest. Que da hora. Passei 1 ou 2 anos desenvolvendo ele. Coloquei ele num concurso chamado Boulogne-Billancourt, lá na França. Ele passou para a semifinal, passou para a final, ficou entre os 10 finalistas de 100 e tantos concorrentes. Eu fui à França por causa desse jogo, pro evento final e tal. Lá o jogo conseguiu uma editora e nada aconteceu. Então o jogo... Pior que é mesmo, você lembrou, eu vivi parte dessa história, então eu sei que o Rodrigo nem mentindo está, porque eu vivi essa história aí. Entendi. É só isso, o jogo continua na gaveta. O primeiro jogo que eu joguei foi Catan. Muito bom, muito bom. Inclusive um abraço pro Lucas Fratini, que fez um cast de Catan ali no Sou Eu Board Game. Escutem o jogo é muito legal e o cast também é muito bom. Eu continuo gostando de Catan até hoje. Eu joguei ele em 2006, no dia do velório do meu avô. Pra casa da minha prima depois, a gente queria tirar isso da cabeça. O namorado dela na época gostava já do jogo de tabuleiro, botou ele na mesa e por algumas horas aí deu pra pensar em outra coisa. E aí depois, pouco tempo depois, eu joguei o Ticket to Ride e aí eu emburaquei. Muito bom, muito bom. E aí, então, Rodrigo Rego, né, autor de muito jogo também, Camisa 12, Herdeiros do Khan, o Zetop, Paper Town, Emboscados, Dead and Breakfast, Saver Night Forest, Copacabana, Estranho no Ninho, Bungle in the Jungle, Dubai, Fora de Ordem, que eu tô pegando toda a lista da Ludopad, hein? How Dare You, Mouse Maze, Palmares e o Pizzaiolo. Rodrigo Rego, desses jogos, qual que é o seu xodó? Ou se também é um jogo que vai vir aí? Não, vou deixar respondida essa, ao contrário do Leandro. Meu xodó é o Emboscado. Respondeu mais ou menos, né, Leandro? Mais ou menos. Meu xodó é Emboscado, cara. Eu acho que é o jogo que eu mais me orgulho. Não sei se é o que eu mais me orgulho, porque cada jogo você se orgulha de uma forma diferente, mas é um jogo que eu considero... Eu não mudaria nada. Eu acho que ele ficou perfeito do jeito que ele é. E o jogo tem 55 cartas, meia dúzia de tokens, e eu continuo gostando de jogar ele até hoje. Jogo com frequência. Então, a definição de xodó é essa. Né?
Ainda é um jogo pequenininho, então mais uma razão para ser um xodó. Muito bom, muito bom. O que você mais gosta de jogar? Tipo de jogo que eu mais gosto de jogar? Não, estilo de jogo. Eu gosto de Euro com muita interação, com muita leitura de mesa. Legal. Então eu gosto especialmente desses jogos dos anos 90, alemães, sabe? O próprio Catan é um exemplo, mas é o Grande, Tikal, esses jogos antigos do Nisa, tipo Ra, Tigre de Eufrates, Samurai. Muito bom. Adoro. Ali, se fosse só isso, eu já ficaria feliz. Fora os controles de área, tava bom a decisão dele. E pra finalizar então, Rodrigo, né? Qual que é o jogo que você fala que é bom, mas que você preferia ser atropelado por um tipo 1.6? Eu sou muito ranzinza com jogos de tabuleiro, então dá pra fazer um top 10 de jogo bom que eu odeio. Mas assim, eu acho que o mais clássico, pelo menos no meu grupo de jogos, eu jogo regularmente, vocês sabem que eu odeio e nunca me oferecem, eu quase com uma caricatura, é o Dungeon Lord. É um jogo aclamado do Vladas 4, né? Sério, eu quase falei isso. Pô, aí, não é todo que a gente faz jogo junto. Eu nunca joguei ele, eu tenho vontade de jogar o Dungeon Pets, mas não sei se é a mesma coisa. Dungeon Pets é mais bem mais interessante, pro meu gosto. Eu joguei Dungeon só Lord, cheio de mecânica interessante, tem um esquema de alocação de trabalhadores legal, tem um puzzle de você tem que evitar que os heróis entrem na sua dungeon, né? Botando armadilhas, depende do tipo de herói também. Mas eu odeio. Eu joguei umas 3 vezes e todas as 3 eu odiei. Ele foi muita força. Odiou com força, é muito bom. Agora, eu também não gosto vou fazer coro aqui, também não gosto do Eu joguei 2 vezes o Dungeon Lords e prometi que eu não jogo mais. Também é outro, exatamente, o jogo, eu acho que o design, inclusive o Vlada, como game designer completo assim, acho que meu game designer favorito é o Nisa, mas como designer mais completo, eu acho que é o Vlada. Eu acho que ele transita muito bem em qualquer tipo de coisa que ele faz. Ele faz coisas muito diferentes e de forma inovadora e bem feita. Inclusive no Dungeon Lords, eu acho que é um jogo muito bem feito, mas a sensação que ele me deu jogando as 2 partidas que eu joguei foi ruim, parecida com a do Indeir. É que a do Indeir eu ainda achei um pouco pior, que é os puzzles que tem no Dungeon Lords ainda te entretém parte do tempo. Eu acho só que ele é muito cruel na outra parte. E eu tive experiências ruins. A mesa, como é um jogo que pequenas mudanças, ele geram uma mudança total na mesa. Então você mesmo, às vezes, se planejando bem, dependendo da dinâmica do que acontece, você pode ter um resultado muito ruim no teu jogo. Aconteceu isso as 2 vezes. Uma foi comigo e outra foi com outra pessoa da mesa. Sim. Então você não tem a gerência total do que você tá fazendo. Por um jogo desse peso, eu acho, como jogador, eu acho complicado. Eu acho que quando o jogo é muito pesado, eu quero ter mais controle durante o jogo. Sim, o Vlada tem algumas coisas assim que também me pegam um pouco. O próprio True Days, eu acho a versão do celular muito mais legal do que a versão física, que é muito pesado. Nossa, a manutenção é bizarra. Mas eu acho ele muito longo. Muito longo. No celular vai bonitinho. Eu gosto muito de jogar no celular. Rio, eu partida de 8 horas, às vezes. Não, é absurdo. Mas descobrimos então o jogo que aí o Rodrigo também preferia ser atropelado, mas que é bom, pelo menos, né? Falam que é bom. Mas então colocamos mais um quadro na nossa taberna. Espero que vocês tenham se sentido homenageados. Ó, vocês estão do lado de Uwe Rosenberg, entendeu? De pessoas aí, ó, de Vladimir Surri. Temos agora Rodrigo Rego e Leandro Pires. É um prazer, mais uma vez, gravar com vocês, né? A gente gostou muito de estar nesse momento. Vamos ter um cast aí sobre o Mouse Maze que tá vindo em breve, então fiquem atentos, você ouvinte. Se você ouvinte, já siga a gente lá no nosso Instagram, o Navio Corsário, nas nossas plataformas de podcast, Spotify, na própria Ludopédia, comenta lá na Ludopédia. Você ouvinte do Google Podcast, eu já te falei, não tô entendendo, tem muita gente ouvindo pro Google Podcasts, nem sabia que dava pra ouvir lá, mas Mungo subiu de novo, estamos com 12% dos ouvintes de lá, assim, estou em choque, nem sabia que haviam almas lá, mas existem almas, espero que não sejam penadas, mas estamos juntos aí. Comentem na nossa Ludopédia, gente, a gente responde tudo, manda na DM do Instagram, comenta na nossa imagem, é isso, muito obrigado
obrigado mais uma vez, Leandro e Rodrigo, pela participação nesse cast. Foi, assim, muito legal. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante do papo. Antes deles se encerrarem aí, Mungo, recados finais, o que você tem aí pra compartilhar? Cara, antes de eu falar alguma coisa aqui, eu queria que o Rodrigo e o Leandro deixassem um recadinho de poucas palavras pro pessoal que tá ouvindo e quer criar o seu primeiro jogo. Aí, se vocês puderem deixar um recadinho. Bem, acho que pra persistência, acho que se eu tivesse que falar uma coisa breve para as pessoas, a primeira ideia normalmente não vai ser a que vai ficar melhor. Você tem que trabalhar muito até ter um produto, independente de ser um jogo para ser lançado mesmo, mas para você convencer as outras pessoas a jogarem o seu jogo mais de uma vez, você vai ter que ter muita persistência, tentar melhorar, jogar muito sozinho primeiro e depois testar muito, que eu acho que é o melhor caminho para sair alguma coisa legal. Tá certo. E você, Rodrigo, o que você deixa aí de mensagem pra quem quer criar o seu primeiro jogo, fazer o seu primeiro jogo? Não enrola. Para de inventar desculpa de que precisa ler um livro de game design, precisa jogar não sei quantos milhões de jogos. Pega essa ideia, bota na mesa e começa a testar, porque só jogando que você vai fazer com que o jogo e você, como game designer, fique melhor. Legal, muito bacana. Pessoal, então, queria agradecer vocês de novo aqui por terem participado deste cast muito especial com a gente. Eu e o Eric somos muito gratos pelo tempo aí que vocês reservaram pra gente essa noite. Então, recadinhos finais de jabá. Se você ainda não me acompanha no YouTube, dá uma passadinha lá, porque tem bastante coisa legal, tem unboxing, tem top, tem vídeo de regra, vídeo de review, tem coisa pra caramba lá. Então, se você gosta de board game, manda esse cast pro seu amigo e manda o seu amigo me acompanhar lá no YouTube também, que tem bastante coisa legal. Então, Leandro e Rodrigo, tempinho pra vocês agora. Jabá, tudo que vocês quiserem falar, comentários finais aí, o tempo é de vocês. Fiquem à vontade. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado demais pelo convite. Eu estou pensando sobre game design o tempo todo, então qualquer espaço que eu possa estar falando abobrinha sobre isso aqui, eu fico muito feliz. A conversa foi ótima, as perguntas foram ótimas e eu espero que isso tenha ajudado a iluminar um pouco a galera que está querendo começar com essas baboseiras que a gente falou. De jabá, tá saindo 2 joguinhos meus e do Leandro em breve. Um é o Mouse Maze, que já foi mencionado aqui, e eu sei que será mencionado em breve aí no podcast, que é um joguinho de Flip and Ride, de campanha, em que a gente tem que fazer um labirinto, uma série de labirintos com ratos, na verdade. Muito legal. E o segundo é um jogo chamado Fora de Ordem, um jogo de trivia que o Leandro mencionou, na linha do Etópio, na linha do Estranho, ou seja, são jogos de trivia em que você não necessariamente precisa saber a resposta. Você precisa ser falando, você precisa saber, no caso do Fora de Ordem, você precisa saber diferenciar suas cartas muito bem, você precisa fazer inferências boas. Quem gosta do Etópico, quem gosta do Estranho, com certeza vai gostar do Fora de Ordem, saindo em breve pela Adolescente. Aí vocês me quebram, né? Vocês não tem dó no meu bolso, não. Não tem dó. Mas também vai ser com preço bom, vai ser um preço convidativo também. A gente não pode adiantar muita coisa aqui não, mas vai ser um preço bom. Sim, que bom, então. Comprem porque vocês vão estar ajudando na missão minha do Leandro de ficar rico com o jogo de tabuleiro. Falta só R$1 milhão. Só pra gente ficar milionário só falta R$1 milhão. Bem, eu também quero agradecer muito a oportunidade de ter vindo aqui conversar com vocês, foi bastante legal, também curto muito falar de game design, ainda mais com o Rodrigo, que tem sido a parceria de alguns projetos muito legais que estão saindo agora, nos últimos tempos. Eu queria falar um pouco do Mouse Maze, que, como o Rodrigo já comentou, vai ter um podcast aí em breve falando sobre o jogo, também conversando com o pessoal aqui. E falar do Fora de Ordem, que é um jogo que o Rodrigo já mencionou, vai sair pela Doleta, que é um projeto na linha da Top mesmo, que a gente gosta muito, nessa linha de jogo de trivia que não precisa saber a resposta, então sempre tem um quezinho diferente nos jogos, e esse é um joguinho um pouquinho mais pesado que o Epitop, mas dá pra jogar qualquer um também, nessa mesma linha de que gente que não é do hobby consegue jogar, você consegue jogar com a tua família, ele só é um pouquinho mais elaborado que o
que o E-Top, tem outras mecânicas. E ainda tem o salão ainda, que ainda tá um pouquinho mais longe de sair, mas é um projeto muito legal. Meu e do Rodrigo também. Então, muito bom. Os próximos projetos. Vocês moram na mesma cidade, dormem junto? Como que é essa dinâmica aí? É que a gente não contou uma coisa aqui, né? Os projetos demoram muito pra ficarem prontos, né? E todos esses projetos a gente começou antes da pandemia. Ou algum foi durante a pandemia? Talvez algum, né, Rodrigo? Mas a maioria acho que começou até antes da pandemia. Então, é que as coisas demoram muito entre a ideia inicial e até chegar à produção. Existe um tempo muito grande, até porque no último ano eu tenho me dedicado. Por isso que eu deixei o Rodrigo fazendo jogos sozinhos aí, porque eu tenho andado muito complicado no trabalho de verdade, né? Que a gente não ganha dinheiro com o jogo, né? A gente tem que trabalhar. As pessoas acham que a gente fica rico fazendo o jogo, mas na verdade a gente tem que trabalhar muito fora daqui pra ter tempo pra poder nos dar o luxo de ficar brincando de fazer jogo também. Sim. Então, eu tive tô tendo um ano bem complicado no trabalho, um aumento de atribuições, tô tendo que dedicar mais horas, inclusive no fim de semana, muitas vezes, ao trabalho, e eu diminuí nesse último ano, principalmente, o tempo que eu poderia dedicar ao game design. Então, esses jogos que estão saindo agora são coisas que a gente começou a trabalhar muito tempo lá atrás, que é agora que vão sair. Até comentei, eu tô fazendo um 18x, eu gosto muito de jogo econômico pesado. Caralho. É um projeto que eu tô conseguindo dedicar um pouco mais, às vezes uma vez por mês eu trabalho um pouco mais nele, ou às vezes consigo testar umas 2 vezes por mês, mas fora isso eu não tenho conseguido dedicar tanto a projetos novos. Eu tô querendo uma folga no trabalho que tem muita ideia engavetada aí que eu quero brincar com ela. Legal. Que da hora. Não, foi assim, um prazerzão. Eu até tentei no cast não tietar tanto, né? Porque eu sou muito fã do trabalho de vocês. A gente já falou, né, sobre o E-Top, tanto que a gente jogou, e assim, eu muito feliz com vocês terem aceitado, né, esse convite. Espero que a gente consiga futuramente aí falar do Fora de Ordem, né, do Salão, enfim, conforme forem lançando, vocês já sabem que o Navio Corsário, né, a própria Taberna do Pirata, onde já tem um quadrinho de vocês, também é casa de vocês, então fiquem sempre à vontade também, caso queiram divulgar o trabalho de vocês futuramente, fiquem à vontade, só chamar a gente, que a gente vai sem problema algum. E é isso, ouvinte, muito obrigado. Apoie o seu autor nacional favorito. Apoie a sua loja local favorita também. Apoie a sua loja local favorita. Para de comprar na Amazon, pelo amor de Deus. Para de dar dinheiro pra bilionário. E, por gentileza, se você tem uma ideia, só faz, que eu tô fazendo a minha e me senti motivado com essa conversa. Muito obrigado pra você, ouvinte. Arroi Marujo e até a próxima. Falou! Aquele abraço. Valeu, fui. Tchau. Valeu.